Eu vou ao cinema. Olha lá, ao cinema significa to the movies. Mas por quê? Porque eu usei o verbo to go. Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Quando usar as preposições em inglês? E as principais preposições que os alunos cometem erros são as seguintes: to the, to, at the, on, in. E também tem alguns verbos que não exigem preposições, tá certo? Então, no dia de hoje, nós vamos destravar de uma vez por todas. São pequenos detalhes que você precisa gravar para que você consiga memorizar essas preposições. Então, olha só o que nós temos. I go to the movies. O verbo to go. E se eu usar a palavra movies, então eu sempre vou usar to the movies. Então, ó, I go to the movies. Eu vou ao cinema. Então, é por isso que eu usei desta forma, to the movies. Já o próximo caso, eu mudei de verbo. Aqui o verbo é o verbo to work. I work at the bank at the moment. Eu trabalho no banco no momento. Ou seja, quem trabalha em algum lugar. Aqui, como eu não disse o nome exato do banco, apenas disse no banco, então o que acontece? I work at the bank, eu trabalho no banco, tá certo? Então, o banco aqui não é específico. Já o próximo caso, também eu estou dizendo que eu vou ao banco. I go to the bank, eu vou ao banco. Ou seja, quando eu digo eu vou ao banco, eu tenho que sempre colocar to the bank. Aqui é o verbo to go. O verbo, Ellen, mas então qual é a diferença para o verbo to work? Exatamente, o verbo to work pede a preposição at the, tá certo? Já aqui o verbo to go, ele pede a preposição to the bank. Claro, se eu não disser o nome específico deste banco. Agora aqui, ó. I study at school. Eu estudo na escola. No caso aqui, a preposição at é na. Ou seja, sempre que eu usar o verbo study, I study at school. Eu devo usar desta forma. I go to the park. Então, lembra-se, se eu usar o verbo to go, eu tenho que usar to the movies e coloque aí na sua lista to the park, que daí também é o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então, eu vou ao parque, eu vou ao cinema. Então, I go to the movies, I go to the park. Agora, se eu mudo o verbo, eu estudo na escola. I study at school. É desta forma que nós devemos colocar. Agora aqui, ó, o verbo to work. Se eu colocar o nome do banco ou de uma instituição, aí é só a preposição at, porque eu estou me referindo a um local específico, a um nome específico. I work at Itaú. Aqui no caso eu disse o nome. Já o próximo, I sleep at home. Eu durmo em casa. I sleep at home. Olha lá, o verbo to sleep também pede a preposição at. Já o próximo, supermarket. Quem vai ao supermercado. Então, ficou I go to the supermarket. Então, coloque na sua lista. Se eu tiver o verbo to go e eu tiver as palavras park, movies, supermarket, eu tenho que usar a preposição to the. As preposições to the, certo? Agora, se eu tiver um verbo to work, o verbo to study, aí eu vou usar a preposição at para lugar específico. Agora, se for um local indeterminado, que você não quis dar o nome dessa instituição, aí é at the, tá certo? Mais exemplos. Agora aqui, quando eu tiver I go home, eu vou para casa nos finais de semana. I go home on weekends. Eu vou para casa nos finais de semana. Então, ó, I go home, tá certo? Olha lá, o home e o downtown a gente não usa preposição. Agora, eu vou à loja de manhã. I go to the store in the morning. Eu vou à loja pela manhã. Eu
durmo na casa da minha mãe. Olha lá, I sleep at my mother's house, ou seja, local específico. Local específico, a preposição é at. Local específico com o verbo to work. Eu trabalho na USP, na universidade. I work at USP. I work at USP, ou seja, eu trabalho na USP porque o local é específico. Agora aqui, ó, I work in a big company. Imagine que você está conversando com um colega ou uma colega e não quer necessariamente dizer aonde você trabalha. Você apenas vai dizer, eu trabalho numa empresa grande. I work in a big company. I work in a big company. Agora lá, downtown, como eu disse, o verbo to go com o home e downtown eu não uso preposição. I go downtown tomorrow. I go downtown tomorrow. Eu vou ao centro da cidade amanhã. Já aqui, quando eu vou usar dia da semana, a preposição é on. I play the piano on weekends. On weekends. Tem alguns alunos que eles me perguntam, mas Ellen, muitas vezes eu encontro at the weekends. É aceitável? Sim, é aceitável porque isso se trata no inglês britânico. Já o inglês americano, ele vai usar on weekends. On weekends. Caso você queira aprender um pouco mais quando usar os auxiliares do you, does, eu quero te apresentar este vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como usar what, where, when, que são as famosas palavras que formamos perguntas no inglês, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.